Olá, pessoal! Vocês estão no Diário de uma Guerreira, na esteira com uma guerreira. Eu sou a Priscila e apresento esse programa que fala, entre outras coisas, de artes marciais. Bom, eu estou na esteira, eu criei essa série, na esteira com a guerreira. Até rimou, porque eu estou melhorando o meu condicionamento. Eu fiquei muito tempo parada por causa da pandemia e porque eu fiquei sem dojo e fiquei pra lá e pra cá. E conclusão, faz um tempinho que eu não pratico nenhum tipo de atividade. E eu sou sedentária, eu sou preguiçosa. E aí eu me prontifiquei a fazer 30 minutos todo dia de esteira mecânica. Ai, eu tô cansada já, viu? Hoje eu tô fazendo à noite, a esteira porque eu tô dormindo bem melhor, tá? Realmente eu tô no 17 ainda. Mas eu tô seguindo, tá? Firme e forte. Eu tô tentando não falhar com a esteira, tá? Então assim, meia hora todo dia, de segunda a segunda. Vamos ver. Depois no final, daqui uns 15 dias eu vou me pesar pra ver como eu estou, tá? Bom, gente, vou contando um pouquinho da minha vida nos dojos, que não foi nada fácil, até porque eu tenho uma percepção, eu sou uma mulher muito consciente e sei muito bem do machismo que atrapalha as artes marciais. Isso não é uma questão de ideologia, isso é uma questão de realismo. Nas artes marciais a gente não pode permitir preconceito, machismo, tá? Então, outro dia naquele grupo lá de Aikido que eu tava, é um grupo que eu faço parte, né? Tem um mané lá, o Francotex, um coach, sem educação, muito sem educação do Aikido. Pasmem, ele faz 20 anos de Aikido. Realmente, é por isso que eu falo que o Aikido realmente está em decadência, tá? Porque o que eu vi no Aikido nesses 5 anos em que eu estive foi tudo menos Aikido. Pessoal muito despreparado, muito mal formado, tá? A começar pelos senseis, tá? Infelizmente, o negócio no Aikido tá ruim mesmo, o nível tá muito baixo. Então, esse indivíduo, Francotex, não vou falar o nome dele, tá? Mas é mais ou menos isso. Ele se diz coach, ele é coach. E ele disse o seguinte, que eu estou falando de machismo, que isso é ideologia. Não é ideologia, tá? Machismo é preconceito, é crime. Não pode ser aceito o machismo em dojos de artes marciais, muito menos no de Aikido. Ele, por estar há 20 anos no Aikido, deveria saber disso. Mas eu percebi que ele não tem educação básica. Não sei se vocês já viram um coach sem educação. Eu nunca vi, tá? Em 22 anos de jornalismo, eu nunca vi um coach sem educação igual ele, né? Se ele não tem educação básica, imagina se ele vai entender Aikido, né? Então, é esse tipo de gente que a gente encontra no Aikido. E esse tipo de gente que prejudica o Aikido, tá? Então, não, falar de machismo não é ideologia. Não é. Falar de machismo é uma realidade que tem que ser falada, tem que ser combatido. O machismo em dojos, ele tem que ser combatido. O sexismo, o preconceito, a homofobia, eles têm que ser combatidos. Isso não é ideologia, tá? Eu tô falando de filosofia marcial. A filosofia de as artes marciais não permitem preconceito. Então, mas é um idiota, né? Infelizmente é um machista, um ogro. Chamei ele de ogro, de machista. Claro, mas assim, é um pior que o outro no Aikido, tá? Realmente, o Aikido é uma arte que, infelizmente, foi tomada por ogros machistas, tá? Machistóides, não sabe nada de Aikido. A começar pelos senseis. Tá? Infelizmente, eles são muito incompetentes, eles estão destruindo a arte. Eu falo porque eu estudo arte, né? Eu sei o que é Aikido. Eles são incompetentes. Bom, vamos começar pela uma incompetência. Eu vou contar do meu segundo dojo, tá? Que eu tô contando pra vocês que eu vou ter que contar por partes. Bom, gente, meu segundo dojo era um hospício. Era o verdadeiro hospício do Aikido. Bom, esse segundo dojo de Aikido, eu fiquei 4 anos nesse dojo. Nem sei como é que eu aguentei, tá? Mas eu fiquei porque eu falei, o Aikido é um caso sem solução, tá? É um caso sem solução, né?
Eu percebi, realmente, o Aikido é um caso sem solução. Não tem mais salvação no Aikido. Infelizmente, eu tenho uma dó da arte que vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam a dó que eu tenho da arte de ter sido tomada por gente incompetente e machista, tá? E aí, eu fazia aula de sábado nesse dojo que eu fiquei 4 anos. No sábado tinha aula com as crianças, aikidoquinhas sem educação e esquizofrênicos. Eram os filhos dos aikidokas sem educação que treinavam comigo. Tudo machista, machistoide. Mãe e pai treinando, completamente fora de... Eles não sabiam nem se comportar num dojo no Juasa. A gente ia fazer o Juasa, eles ficavam conversando, faixa preta, hein? Faixa preta. E o sensei não falava nada. Se fazia de cego, surdo e mudo. Porque os senseis de Aikido, eles só olham o que não interessa. O que precisa olhar, eles não olham. O que precisa corrigir, eles não corrigem. A começar por eles, pelo machismo deles. Que primeiro que eles têm que se corrigir são eles mesmos. Então, mas eles não estudaram Aikido. No Aikido você vê que o pessoal não estuda Aikido mesmo. Eles não têm base. Não tem base, é só técnica. E aí eu ia de sábado. Aí quando eu ia de sábado, eu tinha que me preparar. Porque assim, eu chegava, era uma gritaria. Por exemplo, o sensei não conseguia nem educar as crianças dentro de um tatame, a ficarem em silêncio e a treinarem em silêncio. Isso porque os pais estavam juntos. Os pais ficavam olhando e as crianças gritando, pisando em cima de hakamas. Era um verdadeiro horror, tá? Parecia um hospício. Era o dojo do hospício. Os aikidoquinhas, a ditadura dos aikidoquinhas sem educação, filhos dos aikidokões sem educação. Porque é o seguinte, gente, quando a criança é sem educação é porque o pai é, tá? O filho, ele imita o pai. E como eu treinava com os pais, eu via que os pais não tinham nível nenhum, então é óbvio, que os filhos eram semelhança deles. Então no sábado era um verdadeiro hospício. As crianças, quando acabavam a aula, as crianças ficavam correndo em cima do tatame, pisando em cima do hakama que você estava dobrando, tá? Gritando. E os pais faziam de conta, os pais aikidokas faziam de conta, e aikidokas mulheres e homens, os casais, hipócritas, que não entenderam nada do Aikido. Dojo altamente machista, muito machista mesmo, e com uma liderança antiética, porque o próprio sensei, que é sétimo dan, não sabia educar o filho, ele não conseguia controlar o próprio filho, nem o filho ele conseguia controlar. Era engraçado até, eu me divertia, tá? Porque eu vi o sensei tentando controlar o filho e o filho zoando. O filho dele era o mais bagunceiro, filho do sensei, tá? O menino. Era muito engraçado, tá? Eu admito que eu morria de rir. Eu achava até legal o filho dele ser rebelde assim, questioná-lo, tá? Porque o filho não se submetia não a ele, o sensei. Eu achava bem legal, acho que aquele menino é inteligente, viu? Aquele menino é inteligente. E era muito engraçado, porque depois eles tinham uma aula que eles inventaram, de dar aula, ensinar o Aikido para as crianças. Mas eles passavam, primeiro que era só um homem ensinando, não tinha uma mulher, representante. E as mulheres no Aikido são machistas, Vai colocar uma mulher para quê? Para reproduzir o machismo? Porque as mulheres que produzem para os homens falam, Se ele me pusesse para falar do Aikido, eu ia falar certo. Eu ia falar o que é. Eu estudo o Aikido, Mas então, você vai vendo que o conhecimento é muito fraco do pessoal do Aikido. Eles não têm estudo, eles não estudam a arte. Eu cansei de entrevistar senseis que não sabiam nem a história do hakama. Eu contava para eles a história do hakama, tá? E como eles não queriam dar o braço a torcer, eles falavam assim, teve um que tem 37 anos, acho que agora tá com 40, que teve coragem de falar para mim que ele ia estudar o Aikido quando ele fosse mais velho. Isso porque ele dá aula, É um boçal. O Aikido dele é ogro, MMA, tá? Ele faz MMA usando o Aikido, porque ele quer aparecer. Mas assim, você vai encontrar no Aikido muita gente que é só blá blá blá, Quer aparecer. Nesse dojo mesmo que eu fiquei muito tempo,
o cara mais graduado, ele não sabia se comportar dentro de um tatame. Ele falava tão alto, porque o dojo ele era assim, o tatame dividia espaço com banheiro masculino, tá? E esse cara, que era o mais graduado, ele fazia só coisa aérea, tá? Eu tava vendo a hora que ele ia bater a cabeça e ele ia quebrar o chifre dele, tá? Porque ele entrava no tatame olhando pra ver se tava todo mundo olhando pra ele. Um cara super egocêntrico, super ego, né? Um cara que tinha um aikido medíocre. Ele é muito bom pra fazer o aéreo só, mas o resto ele é medíocre. Não sabia nada de aikido, nada. Se você perguntar que ano o aikido foi criado, ele não sabe. Um cara muito ignorante. Aí ele falava numa altura que você conseguia ouvir ele lá de fora do dojo, tá? Porque ele gostava de chamar atenção. O negócio dele não era fazer aikido. O negócio dele era chamar atenção. E todo mundo babava ovo nele, né? Eu nunca babei ovo nele, porque eu sempre achei ele fora. Eu lembro que uma vez ele puxou treino. Ele era até que razoável. Mas ele deu um treino em que você usava força. Eu não entendi por que ele estava dando um treino para usar força, se no aikido não usa força, tá? E ele estava usando força. Então, assim, é um cara que não tem, né? Os fundamentos, a base do aikido. Outra, um cara competitivo. Ele entrava no Juasa para competir, para se mostrar, para aparecer. Ele não tem um amadurecimento que ele deveria ter com tanto tempo de aikido que ele tem. Ele não conseguiu desenvolver isso porque ele tem esse problema com o ego dele. Ele é muito imaturo, infantil. Então ele avançou tecnicamente, mas assim, medíocre. Mas ele não avançou no aikido como um todo. Mas você vai ver muito casos assim no aikido, né? A pessoa é muito ego. No aikido a pessoa é muito ego. A pessoa não entendeu que o primeiro princípio do aikido é controlar o ego. Eles não conseguiram entender o básico do aikido. Então você vê, conforme você vai estudando aikido, você vai vendo que infelizmente a arte está morrendo porque as pessoas não estudam a arte, não entendem a arte e aparecem em cima da arte. Então esse cara aí que todo mundo babava ovo lá no dojo, nesse dojo que eu fiquei, inclusive o sensei, alimentavam o ego dele, estragavam mais ele ainda do que ele já era estragado. Então você via que era um cara despreparado, completamente despreparado. Assim, ele não tinha uma base do que é o aikido, não tinha. Ele usava o aikido para aparecer, né? Então, triste, né? Mas você vai ver muito caso assim. No segundo dojo em que eu estive, eu vi demais. Praticamente todo mundo, né? Nesse dojo que eu fiquei 5 anos, era um pessoal que não tinha base do aikido, mas a liderança era ruim. Quando o sensei é uma liderança que não tem ética, né, que era o que acontecia, esse sensei ele não corrigiu o que ele tinha que corrigir, ele corrigiu o que ele não tinha que corrigir, né? Ele fazia vistas grossas para as coisas erradas, tá? Porque ele é uma pessoa que não tem ética, né? Então, quando o sensei não tem ética, ele é uma liderança sem ética, simples assim. O dojo dele não tinha ética, né? Os caras não sabiam nem sentar no tatame, né? Durante o Juasa, você estava fazendo o Juasa, eles estavam contando piadas, rindo, dando risada, conversando. Eles não respeitavam o tatame do dojo ou Juasa, tá? Mas eu vou contar mais. E os filhos seguiam, né, o nível baixo dos pais, né? É triste, mas é verdade. Gente, completou 30 minutos, tá? Eu vou parar, eu tô bem cansada. Bom, até a próxima, tá, gente?